Olá e seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que é curta, mas, nossa, carregada de tensão e de significado. João, capítulo 7, versículos de 10 a 13. Exatamente. E para nos guiar nessa conversa, temos aqui uma série de fontes muito boas, comentários bíblicos como o histórico-cultural e também as análises de estudiosos como MacArthur, Wiersbe, D.A. Carson, João Calvino. Um time de peso. Com certeza. A cena, então, é a festa dos tabernáculos, em Jerusalém. Jesus, que antes tinha dito que não ia, agora ele vai, só que em segredo. E aí que a história começa a ficar interessante. Pois é. A nossa análise hoje é para tentar entender o que está por trás disso. Por que essa descrição toda de Jesus? Que divisão era essa que fervia entre o povo? E, principalmente, que medo era esse que calava todo mundo? É isso aí. A gente está entrando num ambiente que é, assim, elétrico. Jerusalém está lotada, o ar está denso de expectativa e, no meio de tudo, uma pergunta que era sussurrada. Onde ele está? Acho que para a gente entender essa tensão toda, precisamos primeiro pintar o cenário. Não era um dia comum, né? O que era exatamente a Festa dos Tabernáculos? Por que ela era o palco perfeito para esse drama? Esse é o ponto de partida, sem dúvida. A Festa dos Tabernáculos, ou Sukkot, era uma das 3 grandes festas de peregrinação. O comentário histórico-cultural nos lembra que a cidade ficava abarrotada. Imagina a cena. Mas também de uma profunda esperança messiânica. Ah, então a expectativa estava no ar. Altíssima. Ir a Jerusalém era uma subida, não só geográfica, mas espiritual. A identidade nacional e a fé de Israel estavam, assim, no auge. E no meio disso tudo, Jesus chega. As fontes dão alguma pista de como ele era fisicamente? Para a gente tentar visualizar ele se movendo nessa multidão? Dão sim. E é um detalhe que quebra muitos estereótipos, sabe? Baseado em descrições da época, como as de Joséfo, o comentário histórico-cultural sugere que Jesus teria a aparência de um judeu galileu comum. Comum como? Pele morena, cabelo e olhos escuros, uma estatura mediana. O ponto crucial aqui é que ele não se destacava fisicamente. Não tinha uma aura, nada que o diferenciasse na multidão. Entendi. Então a reação das pessoas era puramente pelo que ele dizia e fazia. Exatamente. Ele se misturaria ali até o momento em que decidisse falar. Certo. Cenário montado. E aí o texto apresenta o que parece ser uma contradição. Os irmãos dele o desafiam a ir publicamente, mas ele recusa. Logo depois, o versículo 10 diz que ele foi não publicamente, mas em oculto. Como as fontes explicam essa decisão? Olha, as fontes são praticamente unânimes. Não é uma contradição, mas uma demonstração de sabedoria, de soberania divina. A questão não era se ele iria, mas como e quando. Faz sentido. Comentaristas como MacDonald e Matthew Henry apontam que a viagem secreta tinha um propósito duplo. Primeiro, não provocar um confronto antes da hora, com seus inimigos. A hostilidade já era grande, né? Sim, uma chegada triunfal seria jogar lenha na fogueira. Exato. E segundo, era para evitar a ostentação. Os irmãos queriam um espetáculo, uma demonstração de poder. Jesus recusa isso completamente. Então, a descrição dele não era uma tática de defesa. Era quase que uma tática de controle. Ele estava ditando o ritmo do confronto. Essa é a chave. João Calvino destaca que, ao ir em oculto, Jesus estava sendo obediente ao tempo do Pai, não cedendo ao conselho arrogante dos irmãos. Não era medo, era propósito. Uhum. Hendrickson até sugere que ele pode ter viajado à noite, ou por rotas menos usadas. O objetivo era chegar, se misturar, para que o foco não fosse a sua chegada, mas a sua mensagem. Ele estava no controle. Ok, Jesus está em Jerusalém discretamente. E aí o texto muda o foco para o que está acontecendo entre as pessoas. A palavra usada é murmuração, o povo dividido, e de forma bem extrema. Ele é bom de um lado e não, ele engana o povo do outro. Essa polarização é o coração do drama, né? O comentário Wiersbe ajuda a gente a organizar a cena. Ele identifica 3 grupos, os líderes judeus já hostis, os discípulos que criam nele e, no meio, o povo, a grande massa, totalmente dividida, confusa.
A presença dele forçava uma posição então. Era impossível ficar neutro, e essa multidão, o povo, como você falou, não era um bloco só. Imagino que não. D.A. Carson aprofunda isso muito bem. Ele lembra que essa multidão era um mosaico. Tinha gente de Jerusalém, mas influenciada pelas autoridades, os galileus, que talvez já tivessem visto milagres, e judeus da diáspora, de outras partes do império. Um caldeirão de opiniões. E a acusação de que ele engana o povo era grave. Gravíssima. Não era um xingamento qualquer. A lei de Deuteronômio previa a pena de morte para um falso profeta. Era, na verdade, uma sentença de morte velada. Nossa. Você mencionou a hostilidade dos líderes. O estudioso MacArthur faz uma distinção importante sobre como o Evangelho de João se refere a eles, certo? Sim, e é vital para a gente não ler o texto errado. MacArthur ressalta que quando João usa o termo «os judeus», muitas vezes ele não está falando de todo o povo, mas especificamente das autoridades de Jerusalém. Os sinédrios, sacerdotes. Isso, o grupo com um plano hostil contra Jesus. A multidão, por outro lado, agia mais por impulso. A opinião deles era mais superficial, baseada no que viam e ouviam ali na hora. Então eles oscilavam. Oscilavam entre a admiração, ele é bom, e a suspeita, alimentada pela propaganda das autoridades. E toda essa discussão, esses sussurros, aconteciam debaixo de uma grande nuvem, que o texto revela no fim. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Essa frase é arrepiante. Ela transforma o debate teológico num thriller político. Revela um ambiente de opressão, de controle. Fontes como a Bíblia de Genebra e a NAA reforçam o que o MacArthur disse. O medo era dos judeus, ou seja, das autoridades. Era um medo direcionado à estrutura de poder. Exatamente. Falar a favor de Jesus não era só dar uma opinião impopular, era arriscar sua posição na sociedade. A imagem que João Calvino usa para descrever isso é muito forte. Ele fala da tirania dos sacerdotes, o que isso significava na prática. Calvino descreve um povo sob um jugo de medo. Na prática, a consequência mais temida era a excomunhão da sinagoga. E a gente precisa entender o que isso significava. Não era só ser expulso da igreja, né? De forma alguma. A sinagoga era o centro da vida comunitária, social, até econômica. Ser expulso era se tornar um pária. Era perder seus contatos, seu círculo social, sua identidade religiosa, uma morte social. Faz todo sentido o medo, então. Por isso as pessoas só cochichavam. Exato. Elas podiam até acreditar que Jesus era bom, mas o preço para dizer isso em voz alta era alto demais. O comentarista MacDonald sugere que a maioria talvez até reconhecesse a verdade, mas o medo era maior que a coragem. Então, a verdade era sussurrada nos cantos, mas o silêncio cúmplice reinava nas praças. Isso. O medo paralisava a verdade. É um retrato sombrio do poder da intimidação. Ok. Depois de analisar a prudência de Jesus, a divisão do povo e esse medo paralisante, chegamos na aplicação. Como essa dinâmica toda de fé pública versus privada, de coragem versus medo, conversa com a nossa realidade hoje? As fontes traçam essa ponte de forma muito direta. Comentários como o da Bíblia Holman e da Bíblia de Estudo MacArthur argumentam que essa cena não é só história, é um espelho. Um espelho, sim. O comentário Holman lança uma pergunta provocadora. Por que tantos cristãos hoje agem, de certa forma, em segredo? E qual seria a resposta? A fonte sugere que, embora a gente não enfrente a excomunhão da sinagoga, existem outras pressões. O medo de ser ridicularizado na faculdade, de perder uma promoção no trabalho ou de ser cancelado socialmente por manter uma posição impopular. Mas isso não cria uma tensão, porque a passagem começa com o próprio Jesus agindo em oculto. Onde fica a linha entre a prudência sábia, como a de Jesus, e o silêncio motivado pelo medo, como o do povo? Essa é a questão central. E as fontes nos convidam a um exercício de discernimento. A ação de Jesus foi guiada pelo tempo de Deus, por um propósito maior. Não era sobre autopreservação. Certo. O silêncio do povo, por outro lado, era motivado pelo medo do homem, pela preocupação com as consequências pessoais. A Bíblia de Estudo MacArthur aprofunda isso. De que forma? Ela afirma que muitas pessoas hoje, como a multidão em Jerusalém, têm um respeito superficial por Cristo.
Admitem que ele é bom em particular, mas evitam uma identificação pública e firme com ele quando isso tem um custo. Então, o desafio que as fontes deixam é examinar nosso próprio coração, o motivo pelo qual a gente fala ou se cala. Exatamente. A fé genuína, segundo MacArthur, se revela corajosa quando a oportunidade de testemunhar aparece. O desafio não é buscar o confronto pelo confronto, mas também não é recuar por medo. É buscar sabedoria para saber quando e como falar. Recapitulando então o que a gente viu, essa pequena passagem de João 7 é um universo de verdades profundas. Sem dúvida. Vimos a sabedoria de Jesus, que controla o tempo da sua missão. Vimos a divisão que a verdade causa no coração humano e vimos o poder paralisante do medo. A discussão sobre testemunho público e fé privada continua, assim, muito relevante. Muito. E isso nos deixa com um pensamento final, sabe? Algo para refletir, que vem direto da dinâmica do texto. Qual seria? As fontes pintaram para a gente o quadro de uma multidão que sussurrava em particular aquilo que não tinha coragem de declarar em público. Isso nos convida a um exame de consciência bem honesto. Em que áreas das nossas vidas, das nossas convicções, a pressão social ou o medo da desaprovação nos levam a murmurar em segredo quando a gente deveria falar com clareza e convicção? Onde que está a fronteira entre a nossa prudência e o nosso medo?